Esse poder, ele esteriliza a nossa vida. Ele limpa as impurezas que muitas vezes no caminhar vem sobre nós, ou nós permitimos que nos alcance. Outro sinônimo é que é poder para derreter, ou seja, desfazer. Sabe, amados, muitas vezes esse fogo precisa desfazer algumas coisas nas nossas vidas, para que possa ser o quê? Moldado. Então esse fogo, a presença do Espírito, esse poder, ele precisa tirar as impurezas, ele precisa desfazer algumas coisas, ele precisa moldar a nossa vida. Esse fogo, ele está disponível. E nós sabemos que um dos símbolos da unção é o fogo, porque é um dos símbolos do Espírito. E nós precisamos de fato ser esse altar, para que esse fogo venha ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o nosso culto racional, esse é o nosso entendimento de quem é Deus para nós. Que nós não somos nada sem Ele. Aleluia. Fecha teus olhos, reflete sobre esse fogo, sobre você como um altar de Deus, como um altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh Pai, obrigada, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, como nós cantamos nessa manhã, o Senhor nos chamou para abandonar tudo, para sermos de fato como um sacrifício vivo, santo, diante de Ti, Pai. Que nessa manhã as nossas vidas sejam expostas à Tua palavra e o Teu Espírito. Que possamos sair daqui, Pai, de maneira diferente, de maneira acrescentada, convictos, Pai, conscientes
tão grande grandeza que é o seu amor, que é a sua presença nas nossas vidas. Nós somos tão gratos, tão gratos, tão gratos, tão gratos, tão gratos. Nós queremos nos afoguear, Pai, nessa manhã, nos encher da sua presença, usufruir da sua glória, Pai, nesse lugar, porque a tua glória nos transforma, a tua glória nos faz melhores, a tua glória nos ajuda a avançar e a prosseguir a cada dia. Oh Pai, a sua palavra diz que aquele que deseja, aquele que pede, nós desejamos, Pai, a sua presença manifesta. Nós desejamos as tuas instruções nessa manhã, Pai, nos conduzindo em todas as coisas. Em todas as coisas. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? Não devemos ter pressa. Oh, rabrase quembre adrabraço. Roche ne quembre abrabraça cambra na lara. Rei etendroso romo no comborobroso. Racha cambra na lara abrabrace tererebrebreso. Oh, tu és santo, 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 poderoso. Não há nada impossível, Pai, para ti. E nós estamos aqui nessa manhã na sua presença. A sua presença é santa, é poderosa para mudar qualquer quadro, qualquer situação, qualquer coisa. Não, nós não fomos chamados para ser mais um. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos capacitou para fazer a diferença onde nós chegarmos. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Segura aí na mão do seu irmão, segura na mão do seu irmão. Oh, estamos aqui, Senhor. A sua presença, ela é real, ela é poderosa. Aleluia. Rosse quebre a lara brabraço, roche quebre a drabrace. Chorro do combro no loro brabrace. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, obrigada, Pai. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu.
eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, oh, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar, tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar, nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Oh, oh, oh. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Eu sou teu e tu és meu, que eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, pois eu sou teu. Pro Senhor, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei que tu és bom. E todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei, tu és bom. Oh, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Pude ver, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei que tu
Sabe, amados, hoje é dia de você se livrar de algumas coisas. Hoje é dia de você colocar coisas no altar do Senhor. Coisas que têm te impedido de continuar a sua carreira. Coisas que estão te segurando. Sabe, amados, e às vezes eu olho para a igreja e vejo tanta gente presa. Presa a quê? A que homens estão falando, o que os homens estão achando. Se Cristo nos libertou, se foi Ele que nos chamou, se foi Ele que nos ungiu, se foi Ele que resolveu te escolher. Por que estamos tão presos, tão apáticos ao poder de Deus, que está liberado para as nossas vidas? Aleluia. Oh, nós chamamos, Pai. A sua palavra diz que a tua unção, ela despedaça todo jugo, toda prisão, toda cadeia, tudo aquilo que tem feito do seu povo, Pai, de andar no fogo do teu Espírito, no fervor do teu Espírito, Pai. E eu creio, pode estar chovendo lá fora, mas há um fogo disponível nesse lugar para nos incendiar nessa manhã. Oh, te amamos, Pai. Espírito Santo, você é o único que tem liberdade. O único que tem liberdade. O único que tem liberdade. Sabe, amados, existem pecados que precisam ser colocados diante de Deus. Existe. Não adianta, porque Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. E hoje é o dia de coisas serem largadas, de ministérios serem avivados, ativados diante do altar, diante daquele que reina, diante daquele que pode te ajudar a sair de qualquer situação. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia. Vai sentando no seu lugar. Vai sentando. Aleluia. Diga hoje. É uma manhã onde coisas vão ser mexidas dentro de mim. Aleluia. Nós estamos estudando sobre a unção. A unção é a presença santa do Espírito. A unção é a capacidade de Deus para que eu possa cumprir o que está no coração do Pai. Nós vimos tudo isso ao longo dessa jornada, nesses domingos. Nós falamos sobre a unção individual, a unção ministerial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a unção coletiva.
A palavra coletiva quer dizer assim, que ela abrange várias pessoas. Sabe, amados, a Bíblia diz que 1 coloca 1000, mais 2 coloca 10.000. Isso é o reflexo da unção coletiva. Ou seja, eu sozinho eu vou até um espaço, mas eu em unidade eu vou muito mais longe. Por isso que nós somos um corpo. Por isso que Deus precisa de cada um de nós, mesmo uns sendo diferente dos outros. Nós não somos igual a ninguém. Então a unção coletiva é quando tem várias pessoas juntas no único propósito. Só que antes da gente entrar de fato nesse assunto, eu considero interessante dentro da unção coletiva, é porque é o seguinte, amados, a Bíblia não tem nenhum relato de alguém que se ungiu sozinho. Deus sempre usou alguém para ungir alguém. Até mesmo Jesus precisou de João Batista, que aparentemente, né, lá na estrutura que estava, João disse até assim: mas quem sou eu para te batizar? Mas Jesus disse: é necessário que seja assim para que se cumpra. Então, na nossa caminhada, quando nós falamos de unção coletiva, quando nós falamos do poder, da manifestação maior de Deus, envolve várias pessoas. E nessa caminhada, amados, é ilusão a gente achar que vai chegar longe sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E uma das formas da unção, amados, me alcançar ou me fazer avançar, existem 3 pontos. É através da associação, através do ambiente e através da influência. E nós vamos falar sobre essas 3 questões. O que é uma associação? Associação no natural, se você pegar um conceito, são pessoas diferentes que se juntam com um único propósito. Então essas pessoas, elas andam juntas, elas inclusive fazem um contrato, estabelecendo a responsabilidade de cada um para alcançar um objetivo específico. E sabe, amados, na nossa caminhada, muitas vezes nós nos associamos com pessoas. Agora, essas associações, elas podem nos levar ao crescimento, como podem nos levar a retroceder na nossa caminhada. E na palavra de Deus nós temos vários casos de grandes associações, como Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos. Nós nunca vemos ninguém que não precisou de ninguém para chegar a algum objetivo. Sempre vamos precisar de alguém que nos ajude a cumprir o que está no coração do Pai. E eu queria que você abrisse em 1 Reis. Nós vamos ver algo aqui. Nós já falamos sobre essa passagem, mas eu só vou pegar alguma coisa aqui, bem 1 Reis, no capítulo 19. No capítulo 19 está falando de Elias, quando Jezabel começou a perseguir e dizer que ia matá-lo. E ele se esconde e Deus vai lá. E aí no versículo 16 diz assim, 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho. Diga, volta ao teu caminho. Sabe que tem pessoas que precisam voltar ao seu caminho? Ao caminho do que Deus te chamou para fazer. Porque Elias tinha se escondido aqui. Aleluia. Hoje o Senhor disse, volta. Sabe, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao que Deus nos instruiu algum tempo atrás. Nós precisamos nos afoguear das coisas que Deus já ministrou ao nosso coração. Porque aqui, por conta de uma ameaça, era um homem poderoso, mas uma ameaça fez com que ele se escondesse. Uma cara feia faz você se esconder? Uma perseguição faz você se esconder? Mesmo que você esteja escondido e se ache indigno,
Porque muitas vezes quando nós estamos nessa posição, nos achamos indignos. Mesmo assim, Deus não abandonou Elias. Mesmo assim, Deus não nos abandona. Ele sempre levanta alguém para nos exortar, para nos chamar para perto, para nos ajudar a levantar. Sabe, lá em Atos, na Porta Formosa, quando foi dito assim, não tenho ouro e nem prata, levante e ande pro aleijado. O aleijado não levantou porque simplesmente ouviu levante e ande. A Bíblia diz que ele foi lá, estendeu a mão e levantou o aleijado. E quando ele levantou, amados, ele saiu correndo e saltando por dentro do templo. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado só estão precisando de uma mão estendida. Alguém que diga, eu acredito em você. Não importa se você perdeu a direção, se você se escondeu. Mas existe um Deus que acredita, existe um Deus que tem uma expectativa que nós possamos cumprir o que está no coração dele. Amém. Aleluia. Então ele disse no capítulo 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre Síria. E Geu, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafaté, de Abel-Meoá, ungirás profeta em teu lugar. Amados, eu acredito que não foi fácil para Elias ouvir essa história. Olha, vai lá e unge alguém que vai assumir o teu lugar. Mas sabe, amados, quando nós entendemos as direções de Deus, a gente não questiona, a gente só obedece. Aleluia. Sabe o que demonstra isso? Porque Eliseu foi lá rapidamente atrás de Elias. Elias foi rapidamente atrás de Eliseu. E a Bíblia diz que ele jogou o manto sobre Eliseu e disse, Eliseu, você entendeu muito bem o que aconteceu. E a Bíblia diz que Eliseu queimou tudo, fez holocausto, se desfez de todas as coisas. E eu fiquei, por que ele foi tão rápido? Se desfez de coisas. Sabe, amados, porque se ele se arrependesse no meio do caminho, ele não tinha para onde voltar. Aleluia. Precisa se fechar a porta com o passado, sabia? Existem coisas que não é mais para nós estarmos. Existem coisas que Deus já deu direção. E ele foi rápido, amados. Ele se desfez de tudo e disse, e a Bíblia diz que ele passou a servir. Ele pode ter deixado aquele trabalho, mas ele entrou em outro trabalho. Aleluia. E sabe, amados, que quando Deus mandou ungir Eliseu, Eliseu não estava desocupado. Ele estava servindo. Ele estava trabalhando. Nós precisamos estar envolvidos nas coisas do Senhor. Por que que às vezes a gente olha e faz, aquela pessoa faz tanta coisa, chega mais coisas, porque Deus está vendo a fidelidade no que tem chegado na mão da pessoa. Não é que Deus queira que aquela pessoa esteja com tanta coisa, mas às vezes Ele está procurando alguém e não está achando para distribuir. Aleluia. Diga, é hoje. Vou. Aí você vai em 2 Reis, pula um pouquinho. No capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: E disse Elias a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Aí no versículo 4 diz assim: Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Veja quantas oportunidades Eliseu teve de desistir de estar perto de Elias. E amados, a Bíblia diz que foram 20 anos caminhando juntos. Em 20 anos, ele deve ter visto muita falha de Elias, porque Elias não era perfeito. Mas nem por isso ele deixou de seguir a ele, porque ele sabia que quem o chamou
ia cumprir se ele fosse fiel ao que Deus tinha ordenado. E ele continuou, amados. E muitas vezes, não, fique aí. Ele, não fico nada. Tão certo como vive o Senhor, eu vou estar grudado com você. Tão certo como vive o Senhor, eu não saio de perto de você. Porque toda vez que eu estou perto de você, eu estou sendo acrescentado. Eu estou sendo instruído. Eu estou sendo orientado para que eu possa cumprir o que está no coração do Pai. Coletividade. Juntos, unidade, associação. E aqui no versículo 9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Amados, você fica pensando, aonde foi, com quem foi que Eliseu aprendeu a ser tão ousado? Porque ele foi muito ousado. Disse: olha, eu estou há 20 anos andando contigo, recebendo da influência da sua vida. Mas é o seguinte, eu quero cumprir com excelência tudo que eu me propus a estar junto com você e o Senhor me chamou. Amados, ele aprendeu essa ousadia, ele foi influenciado pela ousadia de Elias. Porque aqui ele não tinha ainda recebido a unção dobrada, foi antes da unção dobrada, ele já era um homem ousado. E ele foi influenciado, ele aprendeu porque andou com Elias. Aleluia. Eu acho lindo, amado, sabe por quê? Porque nós vamos ver na palavra que quando você anda com o sábio, você fica sábio. Mas quando você anda com o tolo, você fica tolo. O que nós fazemos, as direções que nós temos, com quem nós andamos, vai dizer no futuro quem nós somos. Ou quem nós nos tornamos. Aleluia. Aleluia. Vá lá em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, está falando da conversão de Saulo para Paulo. E amados, Saulo começou a pregar, a Bíblia diz que a unção, a presença do Espírito veio, ele caiu, ele levantou, ele ficou sem enxergar, ele passou um tempo, Deus levantou Ananias, que foi lá, que orou por ele foi batizado e ele começou a pregar o Evangelho. Mas, amados, mesmo ele tendo um chamado poderoso, mesmo ele tendo sido transformado, ele precisou de alguém que abrisse as portas para ele. E esse alguém foi Barnabé. Interessante, porque quem foi Barnabé e quem foi Paulo? Mas às vezes a gente só quer estar, junto de alguém muito, 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 muito maior. Mas, amados, às vezes um menorzinho pode dar a palavra que nós precisamos. Pode ser a porta que Deus vai abrir, amados. A associação não é sempre quem está em cima, amados. Mas às vezes uma criança pode falar o que Deus quer nos instruir. Aleluia. Então eles não acreditavam em Paulo. Saulo, perseguidor, como assim? E Barnabé aqui no capítulo 26, no capítulo 9, versículo 26, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Amados, Barnabé aqui, ele chegou para os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus.
Diz assim, nem bem assim não precisa ter medo não. Esse homem verdadeiramente foi transformado. Ele disse que pegou assim na mão de Paulo e começou a levar Paulo até onde eles estavam reunidos e apresentou e disse, olha, esse homem não só prega a palavra, mas ele prega com ousadia. Ele prega de uma maneira diferente essa palavra. Aleluia. Com quem nós nos associamos vai determinar aonde nós vamos chegar. Aleluia. E sabe, amados, existe algo bem interessante. Quando a gente fala de unção, quando a gente fala de associação, é o seguinte, nós só recebemos de uma unção da vida de alguém, de algo que Deus tem acrescentado na vida de alguém, se nós honrarmos. Sem honra, não se recebe nada. E amados, honrar é considerar. Honrar é reconhecer que um homem de Deus foi ungido, que uma mulher de Deus foi ungida e que ela tem algo a acrescentar na nossa vida. Sabe, queridos, eu fico impactada hoje. E é interessante que a gente estava conversando, né? E eu disse, pai, estão falando da minha ministração na sexta-feira. E eu fiquei, né? Porque assim, o que acontece muitas vezes com essa questão de honra? Nós muitas vezes hoje nós queremos honrar só as pessoas de fora. Mas é interessante porque o padrão da palavra não é esse. Porque Eliseu andou com Elias 20 anos, viu tudo o que ele fez, amados. E não deixou de honrá-lo em um só momento. Acompanhou ele em todos os processos. Nós vemos, amados, Paulo, nós vemos Barnabé. Mas sabe, eu fiquei pensando. Quando Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Mas Maria chega numa certa ocasião, no primeiro milagre que Jesus faz, ele diz assim, olha, façam tudo o que ele mandar. O que Maria estava fazendo? Honrando a unção que estava sobre a vida de Jesus. Mas é interessante porque, amados, abra aí a sua Bíblia, vamos ver algo aqui interessante. Eu estou mudando toda aqui a sequência do que eu preciso falar, mas Deus é bom. Ele sabe como conduzir todas as coisas. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Primeira Samuel 2:30. Primeira Samuel 2:30 diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Amados, nós vimos durante essas aulas que todos nós somos ungidos. Nós reconhecemos lá quando Davi foi ungido para assumir a posição de Saul, que ele não fez nada. Ele assumiu o reinado com 30 anos. Ele continuou honrando. Ele disse: quem sou eu para tocar no ungido? Ou seja, mesmo ele sabendo que ia assumir aquele lugar, mesmo ele sabendo que Deus o tinha ungido, ele não usurpou assumir o lugar antes do tempo. E às vezes na nossa caminhada a gente está deixando de honrar algumas coisas, está deixando de receber algumas coisas. Sabe, amados, eu tenho uma amizade, acho que a maioria de vocês sabe, com Anne. Mas quando eu preciso falar sério com ela, a gente senta e ela honra a unção que está na minha vida. Mesmo a gente conversando, mesmo sendo amigo, então a gente às vezes mistura muitas coisas. A gente se torna tão próximo, tão amigo, que a gente não recebe mais das pessoas. Mas, amados, quando a pessoa está embaixo da unção, é a unção de Deus, não é puramente a pessoa que está ali, amado, sendo um instrumento na mão do Senhor. E às vezes, por eu não entender essas coisas, eu termino não avançando, não crescendo, não cumprindo o que está no coração do Pai. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Sabe, eu acho lindo porque Paulo,
ele falava de Timóteo como filho, o filho da fé. Tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo, ele chamava Timóteo de filho. Mas, e como um filho, eles andaram juntos. Mas sabe, Paulo foi preso. O ministério de Paulo estava ameaçado naquele momento. E Timóteo poderia não ter dado atenção às instruções de Paulo, não poderia? Já foi seu tempo. Mas a Bíblia não relata em lugar nenhum que Timóteo deixou de escutar as instruções de Paulo. Ou seja, Paulo não estava mais no auge, mas a unção ainda estava sobre a vida de Paulo, amados. Ele era como um filho, mas ele sabia separar meu pai na fé como meu líder espiritual, como aquele que tem instruções para me dar. Mas honra não é bajulação. Bajular é querer fazer algo para aparecer, para chamar a atenção daquela pessoa. Honra vem do coração. Você honra porque você reconhece. Você honra porque você sabe o que Deus fez na vida daquela pessoa e o que Deus pode fazer através da vida daquela pessoa, na vida de pessoas. Amém? Aleluia. Então a associação, amados, é algo poderoso nas nossas vidas. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 33. A palavra diz assim: não vos enganeis. As más conversações, as más companhias ou as más associações corrompem os bons costumes. Então, me associar, a caminhar, compartilhar coisas que não agradam ao Senhor, ela vai corrompendo, amados. Algo que corrompe não é de uma hora para outra. Se você pensar em algo que corrompe, ela vai aos pouquinhos. E a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem a plantação. Então as más conversações, as más companhias, elas vão corrompendo. Ao longo do caminho vai sendo destruído coisas na nossa vida. A Bíblia também diz aí em 1 Coríntios 5, volta lá, capítulo 5. Aleluia. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. É interessante porque quando a gente fala não vos associeis com os impuros, a gente já pensa no mundo, não é isso? Aí Paulo vai dizer assim, ei, não estou falando do povo do mundo. Porque senão você ia ter que sair do mundo. Eu estou falando de impuro que está dentro da igreja. Aleluia. Aí no versículo 11 ele diz assim: mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou berberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Amados, é muito duro ouvir essas coisas. Então existem pessoas que se dizem irmão, mas é avarento, é maldizente, é roubador. Aí roubar é o quê? Comprar e não pagar. Você já viu alguma situação assim, de alguém que comprou algo e deixou de pagar? Porque roubar é você se apropriar do que não é seu. Aleluia.
E a Bíblia diz, amados, com esse não se assente. Por quê? Porque você se assenta com aquelas pessoas que são íntimas suas. Que você pode compartilhar as coisas. Então, todas as vezes que a gente não caminha bem, não se associa bem, eu posso estar sendo influenciado para o crescimento, eu posso estar sendo influenciado para deixar de crescer. E a unção, amados, ela está envolvida em tudo isso. Porque se nós somos ungidos, há transmissão para a vida das pessoas, no que falamos, no que conversamos. É tanto que quando você está muito associado com alguém, você começa a ter atitudes, muitas vezes, que são muito parecidas com as outras pessoas. E nem percebe. Aleluia. Provérbios 22, vamos lá. Provérbios capítulo 22, no versículo 24. Não te associes com o iracundo, ou seja, com o briguento. Nem andeis com o homem colérico, aquele que se irrita com facilidade, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. A Bíblia diz, você nem pode se associar com o briguento, nem andar com a pessoa daquela que se irrita com muita facilidade. Por quê? Porque você vai aprendendo o que ela faz. E você mesmo vai enlaçando a sua alma e daqui a pouco está agindo da mesma forma. E nem percebe. Ande com fofoqueiro, você vai se tornar fofoqueiro. Ande com alguém que está sempre reclamando, sempre murmurando. Você sem perceber, você vai começar a murmurar. Porque aquela influência, ela vai entrando, amado, dentro de você, você consciente ou não. Você dizendo que é besteira, que não é nada demais, mas você vai perceber que se você continuar, aquela influência vai atingir a sua vida espiritual. Aleluia. Então precisamos ter cuidado. Amados, a melhor associação que a gente pode fazer é com a palavra e com o Espírito. E outra, a associação nós vemos ao longo da caminhada que não foi porque o homem escolheu, sabe? Às vezes Deus coloca pessoas para se associar conosco bem diferente da gente. O mundo é que procura pessoas parecidas, né? Eu vou estar junto daquela pessoa porque o comportamento dela, a forma dela. Mas às vezes tem pessoas que Deus quer colocar próximo da gente, que tem uma característica diferente. Eu estou falando de comportamento, da palavra, de caráter, não. Eu estou falando de personalidade. Às vezes a personalidade daquela pessoa é um pouco diferente da minha. Mas, amados, se Deus deu a instrução, sabe, a Bíblia diz que o machado, né? Um amigo com o outro vai se alinhando. E sabe, amados, a associação boa é aquela que a pessoa chega na sua cara e diz o que você precisa ouvir. Aleluia. É bom? É nada. Mas é aquela que vai te ajudar. Porque se você tem sempre alguém do seu lado, você é uma bênção, vendo os seus erros e encobrindo, você não vai crescer. Aleluia. Porque todas essas associações, amados, na palavra, houveram ajustes para que essas pessoas fossem consideradas fiéis a continuar a carreira de quem iniciou o treinamento. Aleluia. Então nem sempre você vai encontrar alguém que fale tudo o que você quer. Fazer como uma pessoa disse assim: Adriana, depois você me dá um feedback do culto. Aí uma outra disse assim: pergunta não, mulher, porque ela fala tudo. E aí eu ri, né? É interessante.
Mas sabe, amados, foram exatamente essas pessoas que falaram tudo o que eu precisava ouvir. E pode ter certeza, eu ainda preciso ouvir muitas coisas que me fazem crescer e avançar a cada dia. Então se associe com quem vai te levar para frente, com quem vai te fazer avançar. Amém? Glória a Deus. Isso eu não estou dizendo que você não vai amar o povo, viu? Aleluia. Isso eu não estou dizendo que você não vai conviver com a igreja. A associação é mais do que a convivência. A associação é o compartilhamento das suas coisas particulares. Entende isso? Amém? Para você não estar assim na igreja procurando, não vou falar com fulano e não vou falar com Beltrano. Não é isso, viu, amados? Amém? Equilíbrio. Tá? A gente está falando de associação, principalmente associação ministerial. Se eu percebo que aquela pessoa tem o mesmo chamado que eu, tem uma unção que pode acrescentar na minha vida, chega junto. Escuta o que ela tem ministrado. Escuta as ministrações, pede a indicação de livros. Olha, eu fazia isso muitas vezes, eu dizia assim, chegava perto de pessoas e dizia assim, como é que você faz para ter essa vida? Algumas pessoas chegam até para mim, como é, Adriana, que você concilia tantas coisas? Mas eu estava outro dia escutando uma ministração do pastor Jorge lá do Espírito Santo. E aí ele diz assim, as pessoas sempre perguntam o que é que você faz. Mas faz o seguinte, começa a perguntar onde foi que você errou para eu não errar. Aleluia. Eu achei tão interessante. Porque a gente só pergunta o que foi que você fez que acertou. Mas, amados, onde foi que você errou para que eu possa não errar nesse lugar? Aleluia. Ou seja, para que eu possa ficar mais atento. Porque, amados, todos aqueles que chegaram em algum lugar erraram, viu? Falharam. A diferença é que elas não desistiram. É que elas foram ajustando as coisas no meio do caminho e resolveram seguir a carreira que estava proposta. Amém? Mas falhas sempre vão existir. Mas existe um Deus que nos ama e nos faz continuar, se nós quisermos. Amém? Aleluia. Uma outra coisa, amados, é o ambiente. Nós falamos de associação. O ambiente, amados, que nós convivemos no nosso dia a dia, traz uma influência. Por exemplo, eu não sei você, mas eu já entrei em algumas residências que eu entro e me sinto desconfortável com o ambiente. Você percebe que existe um peso naquele lugar, que existe algo ali que te trava muitas vezes. Mas o que levou aquele ambiente a ficar daquela forma? Muitas vezes palavras mal ditas. Muitas vezes uma discussão dentro daquela casa. Muitas vezes a murmuração, a insatisfação. Então esse ambiente que eu vivo, ele me influencia também. E aqui em 2 Coríntios, abre lá, capítulo 11. Aleluia. Versículo 26. Aqui Paulo está relatando os sofrimentos que ele passou por conta do Evangelho. Diga, sofrimento por conta do Evangelho. Que às vezes nós achamos que viver o Evangelho não tem dificuldade, mas tem. E aqui no versículo 26 diz assim, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Paulo também conviveu num ambiente onde existiam pessoas falsas. Mas Paulo, amados, não se deixou influenciar por isso. Ele continuou a carreira dele. Amém? Então o ambiente que eu estou, o ambiente que eu vivo, as palavras que eu declaro, elas vão influenciar a minha vida para cima ou para baixo.
Outra coisa, além do ambiente e da influência, ambiente, influência, aleluia. A associação, o ambiente que eu vivo e a influência. Pronto, a influência, amados, é tudo que eu escuto e tudo que eu vejo. Isso traz uma influência para a minha vida. Por exemplo, escutar a música do mundo. Segura aí suas pedras, está tudo bem, estou tranquilo. Mas essas pessoas foram inspiradas por quem? Foram influenciadas pelo Espírito Santo ou por outro espírito? Mas Adriana, a letra é linda. É linda, mas tem uma influência e não é de Deus. Amados, às vezes a gente está escutando umas músicas do mundo e está trazendo a gente para um passado que não nos pertence mais. Às vezes a gente está escutando música do mundo e lembra um amor lá do passado que não tem nada a ver com a nossa vida. E a gente começa a ficar melancólico. Começa a se entristecer com aquelas músicas. Amados, isso traz uma influência para as nossas vidas. E essa influência não vem da parte de Deus. Aleluia. Outra coisa, conselho. Amados, a Bíblia diz que o conselho do ímpio não é bom. Mas tem tanto crente às vezes, mas é uma pessoa tão boa. Pode ser, mas a influência que está na vida dela não é de Deus. E a Bíblia diz, não ande no conselho do ímpio. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Amados, a Bíblia é tão clara quando está dizendo assim, onde é que você anda? O que é que você fala? Quem está ao seu redor? Tudo isso vai definir, amados, aonde eu vou chegar. Isso vai influenciar se eu vou andar com Deus, se eu vou andar afogueado. E às vezes, eu estou frio. Está frio por quê? Quem é que está do teu lado? O que é que nós estamos ouvindo? Que tipo de música? Que tipo de ministração? Eu estou lendo que livro? Mas porque o que tem de crente lendo um livro de autoajuda? Aleluia. Não existe a autoajuda, amados. Pode até te sinalizar algumas coisas. Mas é a ajuda do alto que transforma. E eu fico me submetendo, me expondo a esse tipo de ambiente, querendo crescer, querendo avançar, e querendo que as coisas de Deus aconteçam. Como? Se a única coisa que liberta, que transforma, que nos faz prosseguir é a palavra, amados. Eu não estou dizendo que você não pode estudar, eu não estou dizendo que você não possa assistir uma novela não, a TV. Mas novela, amados, existe uma influência, amados, se você já assistiu, eu já fui noveleira antes de me converter. E você vê, aí um casal tá mal, aí entra um terceiro personagem, toda novela tem isso. Entra um terceiro personagem e você torce para aquele casamento ser desfeito e a pessoa ficar com aquele outro. Como é que isso é de Deus, amados? E as pessoas já não é nada demais. Como não é nada demais? Você recebendo a influência das coisas, dos princípios do cão. E daqui a pouco você passa a adotar isso da sua vida. Porque amados, o cão é sujo. Se você não estiver bem no seu relacionamento, vai surgir a terceira pessoa, porque ele vai botar no caminho. E daqui a pouco você diz, não é nada demais. Não dá mais não. Influência. Provérbios 13. Abre lá, por favor. Aleluia. Aleluia. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio,
mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Veja, mas que a Bíblia diz que ele se tornará. Ele passa a caminhar com os insensatos e ele se torna. Ou seja, muitas vezes é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que está no caminho certo, mas começou a andar com pessoas insensatas, com pessoas tolas, com pessoas que acham que não é nada demais, que tudo convém. Mas a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existem coisas que não convêm mais, amados, para a nossa vida. E eu preciso entender que essas coisas não me cabem mais, e eu preciso estar longe dessas coisas. Porque, amados, olha, com o pecado é assim. Você diz, eu estou forte, eu orei. Vai andar junto dele? Se você andar junto, talvez você não resista. E talvez você caia mais uma vez. E mais uma vez. Sabe, amados, e sabe qual é o problema de cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? E você vai nisso. É que vai chegar uma hora que você não percebe mais que é pecado. Você acha que não é nada demais, que está tudo bem. Aleluia. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Vamos falar da unção coletiva ainda? Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Aleluia, aleluia. Aí você pode estar, Adriana, eu pensei que hoje no encerramento da matéria ia ser fogo. Vai ser. Fica aí, o fogo está queimando, amado, tudinho dentro da gente, nessa manhã. Tá aí, ó, fervendo tudo. Esse é o fogo mais poderoso. Não é só aquele que faz a gente correr, pular, dançar, gritar, não, mas é aquele que trata a gente por dentro. Porque se eu sou melhorada por dentro, eu vou me tornar melhor por fora. Amém? Aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 5. Versículo 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca, ou seja, da presença, sacrificando ovelhas e bois, e que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. Dá uma paradinha aqui. Aqui está falando que Salomão estava diante da arca e resolveu oferecer sacrifício, que era a presença. E a Bíblia relata aqui no versículo 11 que todos os sacerdotes, eles se santificaram sem respeitar os seus turnos. Sabe, amados, quando eu li isso pela primeira vez e fiquei refletindo, por que a gente só se santifica, a gente só busca a Deus quando tem uma escala? Tem algo errado. Porque se nós somos o templo, nós somos o sacrifício. A presença dele habita dentro de nós. Então todos os dias há sacrifício a ser feito ao Senhor. Que tipo de sacrifício, Adriana? De renúncia. Que tipo de sacrifício de você querer falar e você não fala? Que tipo de sacrifício de você não querer orar, mas você ora? Que tipo de sacrifício? Eu não estou a fim de ler hoje, mas você lê. Então a Bíblia diz que todos eles não estavam no turno, mas eles se santificaram, porque eles estavam diante da presença, da arca de Deus. Aleluia. Aí no versículo 12 diz assim: e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asafé, Emã,
Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho puro, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, aluídes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, uníssono, pronto. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amados, nós estamos falando da antiga aliança. Mas qual era a diferença? Eles se santificaram. Eles ofereciam holocausto ao Senhor. E diz que quando eles se juntaram no único propósito, com uma única voz, e a música começou a tocar, e eles estavam ali para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que a nuvem representa a unção de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, veio sobre aquele lugar. E por que veio sobre aquele lugar? Porque a Bíblia diz que eles estavam com um único propósito. Aleluia. E aquela nuvem veio. Mas a presença de Deus era tão intensa que a Bíblia diz que eles não podiam nem entrar naquele lugar, porque a glória do Senhor encheu aquele ambiente. Isso é o que? A unção coletiva, todos no único propósito, todos com um único objetivo, todos para exaltar, engrandecer, louvar, porque ele mesmo diz aqui, porque Deus é bom, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? No livro de Atos também nós temos outra passagem sobre a unção coletiva. Atos capítulo 4. Temos várias passagens, mas vamos lá. Atos capítulo 4, no versículo 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí, amados, no versículo 29 diz assim: Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estende a mão ou a unção para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas a unção aqui, eles estavam tão unidos com o único propósito, que a unção foi tão tangível naquele lugar que chegou a tremer, ou seja, o sobrenatural, o natural não aguenta. O natural se rende, o natural se entrega. Então o nível de unção foi tão grande porque existia um único propósito, que aquele lugar chegou a tremer. Amém? Aleluia. E amados, a Bíblia diz lá em Salmos, abre lá, é 133. Versículo 1. Ó, quão bom e agradável
viverem unidos os irmãos. É como óleo, ou seja, a unção preciosa sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A unção coletiva, amados, é quando nós estamos no único propósito. Há uma unidade, há uma união, há todo mundo junto, na mesma linha. Sabe, amados, nós como igreja, e eu vejo que a maioria das pessoas aqui é dessa igreja, nós precisamos andar nesse nível, onde a gente se reúna e a glória de Deus, a presença de Deus, possa descer, possa ser manifesta, na verdade, nesse lugar, e possa nos alcançar segundo a nossa necessidade. Amém? E nós sabemos que a música, ela interfere muito na unção. Principalmente quem tem o chamado profético. Tem um negócio com a música assim incrível. A música, ela traz uma influência da parte do Senhor, para que o Espírito de Deus ele possa se mover e alcançar as nossas necessidades. E eu queria ler um versículo com vocês lá em 2 Reis, sobre esse assunto. Capítulo 3. Versículo 11 diz assim: Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Zafaté, que deitava água sobre as mãos de Elias. É interessante como Eliseu foi reconhecido, né, como aquele que servia Elias. E aqui, versículo 13 diz assim: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse: Assim diz o Senhor. Sabe, amados, a música, ela tem uma influência muito grande na unção. A música certa, no momento certo, ela pode mudar qualquer atmosfera. E às vezes, amados, nós não consideramos o louvor. Às vezes nós chegamos atrasados no culto. O louvor já está tocando. E, amados, o louvor está preparando o ambiente. Quando eu falo o ambiente, não é só o ambiente físico, é nosso ambiente. Para que eu possa receber a palavra de uma maneira diferente. Amém? Então, considera o louvor, se envolve no louvor, se entrega no louvor. Nós vimos uma passagem, numa outra aula, que quando a unção veio sobre Saul, o profeta disse assim: faze o que a ocasião te pedir. Sabe que quando a unção ela está tangível, Deus sempre traz uma instrução para algo. Mas às vezes eu não obedeço aquela instrução. E por eu não obedecer aquela instrução, as coisas deixam de acontecer. Aleluia. E eu quero que você fique de pé nessa manhã. Ministério de música. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você se envolva no louvor. Eu quero que você entenda que se o teu propósito nessa manhã aqui é receber algo da parte de Deus, é deixar coisas que têm te impedido de avançar, que você possa assim desfrutar da presença, da unção de Deus disponível nesse lugar para nos alcançar, para nos instruir, para nos fazer avançar.
Aleluia. Obrigada, Pai. Fecha teus olhos.